Fiquem com o Hélio. Pergunta, usa, abusa, fica à vontade, tá? Nós terminamos o ano com ele, o ano passado começamos com ele de novo, né? Eu tenho as portas da casa, a chave das portas. Bom, é um prazer estar aqui, né? Reabrindo a casa, fechei para reabrindo, olha só, que privilégio, né? Mas quero desejar a todos um ótimo ano, 2020, cheio de coisas boas. E se coisas negativas vierem, nós temos o Consolador prometido para nos consolar, né? Essa doutrina que tanto nos auxilia. Que casas espíritas, muitas que existem, consolando a muitos. Essa casa, né, que parece fisicamente tão pequena, quantos já foram consolados aqui e ainda serão consolados? Essa doutrina que tanto nos acalma, nos explica, porque muitos de nós chegamos ao Espiritismo dessa forma, querendo explicações os nossos problemas, o porquê das coisas, o porquê que aconteceram essas coisas. Quantos porquês? Esses porquês são respondidos. A doutrina nos explica, nos mostra o porquê das coisas. Isso é muito importante. Tira as nossas dúvidas, não é? Ela estava falando de fé, de confiança, e nem estava programado isso, mas me veio na mente a história do Chico. Que certa vez o Chico, coitado, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada para levar para os assistentes, ia visitar aqueles amigos debaixo da ponte. E ele não tinha nada para levar para eles. Ele falou para Emmanuel: eu não vou lá porque eu não tenho nada para levar para eles. O Emmanuel falou para ele: Chico, você tem água, leva água para eles. E o Chico levou água para eles. Mas quando ele chegou lá debaixo da ponte, estava conversando com as pessoas, com aqueles necessitados, parou um caminhão lá em cima na avenida e perguntou: onde é a casa do Chico Xavier? Alguém conhece ele? Ele falou: Chico, sou eu, meu irmão. Ele falou: aqui nós temos um caminhão aqui de doações que foram mandados para entregar para ele. E ele já pode descarregar aqui mesmo. Isso é fé, né? Tem pessoa que só tinha água. E foi o dia que ele teve mais doação para fazer para os necessitados. Então, não percamos a fé, né? Olha só, para quem tinha só água, daí a pouco não tinha muita coisa para doar. Então é importante que nós tenhamos a nossa fé. E a doutrina mostra para nós isso. Não percamos a nossa fé. Por mais que dificuldades surjam, sempre vai haver um caminho. Porque o caminho é árduo, nós sabemos, é difícil. Encarnamos no plano de expiação e prova. É árduo para nós, mas é muito árduo para outras pessoas. Nós aprendendo a olhar para um lado, olhar para baixo, nunca olhar para cima, nós vamos ver que nossas situações são difíceis, mas existem situações muito mais difíceis do que as nossas. Então é o capítulo 6 do nosso Evangelho, o Consolador prometido, né? Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará relembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. João capítulo 16, versículos 15, 16, 17 e 26. Essas palavras foram ditas por Jesus muito próximo dele ser crucificado. Essa mensagem falou para os seus discípulos. Que eles estavam tristes, estavam se sentindo abandonados, órfãos, porque Jesus disse a eles que ele iria embora, que seria crucificado. Ele disse isso para eles. Que viria o Consolador, o outro Consolador, porque Jesus foi e é o Consolador, né? Jesus veio numa época em que o povo era muito sofrido,
escravizados, dominados, não era assim? E ele veio para mostrar para aquelas pessoas que elas são filhos de Deus também. Filhos de Deus como os poderosos, mas os poderosos não aceitavam isso, tanto é que o crucificaram. Porque até hoje ainda existe essa dificuldade do ser humano de entender que todos são filhos do mesmo Pai. Que o poder material, o poder de mando, o poder de presidir, não é esse poder que tem valor no mundo espiritual. O poder que tem valor no mundo espiritual é o poder da caridade, do amor ao próximo. A única moeda corrente que tem valor no mundo espiritual é este. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição. Chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, que falam sem figuras e sem alegorias. E ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra, a fim de que todos aqueles que sofrem dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Um fim útil a todas as dores. Essa é a parte importante. Mas é muito difícil para ainda aceitar que as dores são úteis. Mas como é que eu vou sentir dor? Como é que eu vou sofrer? Isso é útil para mim? Depende. Não é? Depende. A dor só é útil para mim, para nós, se nós a compreendermos. Se nós a entendemos como uma ferramenta para a nossa evolução. E para nós entendermos isso, é o Consolador, que vem nos explicar, principalmente, o quê? A reencarnação. É que eu sempre digo, se a reencarnação não for aceita, por quem ouve, por quem lê, de nada adianta. Se nós não aceitarmos, se nós não compreendermos que somos seres reencarnantes, que somos espíritos muito antigos e que ao longo da nossa trajetória, do nosso caminho, nós cometemos erros e cometemos acertos, de nada adianta. Porque as dificuldades que vierem para mim durante a minha encarnação, eu vou encarar isso como uma coisa ruim. Vendo Deus como aquele Deus de Moisés. Porque nós temos esses três ícones, vamos dizer assim. Nós temos Moisés, que começou mostrando aquele Deus ruim, aquele Deus duro, aquele Deus das guerras, que privilegiava apenas os vencedores. Né? Depois veio Jesus e falou, não é assim. Não é mais olho por olho, dente por dente. Não é mais porque no tempo de Moisés era assim, né? Se fizesse algo contra um membro de uma família, algo errado, toda a família era dizimada daquela pessoa. Nem era um olho por olho, era um olho por 10 olhos, por 20 olhos. E Jesus veio e falou, não é mais assim. Eu não vim derrogar as leis. Vim dar-as cumprimento. Não é mais olho por olho, dente por dente. É não faça ao próximo o que gostaria que fizesse a você. É não vingar. É perdoar. Uma diferença muito grande. E aquele povo ainda bruto não entendia ainda. E hoje, muitos ainda não entendem. O Espiritismo veio, como disse aqui, para nos relembrar dos ensinamentos de Jesus. E mesmo nós relembrando, muitas vezes nós ainda nos esquecemos. Ainda cometemos erros. Se nós cometemos erros é porque nós, em alguns momentos, nós
nos esquecemos ou nos lembramos, mas não conseguimos ainda pôr em prática. Mas é assim mesmo. Cada um de nós consegue melhorar um pouquinho. Cada um de nós consegue praticar um pouquinho mais. E isso é lento mesmo. Nós não conseguimos nos libertar de todas as nossas imperfeições numa encarnação apenas. Mas se nós conseguimos melhorar um pouquinho, já conseguimos evitar de devolver na mesma medida uma ofensa, já conseguimos nos calar. Porque é importante nós nos calarmos. Porque quanta coisa nós deixamos de, sabe, deixamos de nos controlar e nós falamos algumas coisas, nós respondemos na mesma medida e depois... E aquilo fica na nossa mente. Por mais que alguém diga para nós que nós estávamos certos, dependendo do nosso nível de entendimento, nós sabemos que não fizemos certo. Nós não conseguimos ainda nos controlar totalmente. Mas muitas coisas nós já conseguimos, e aos poucos. É bem lento isso. E nós não temos que ficar nos punindo por isso. Eu não consegui, mas da próxima eu consigo. Né? O Consolador prometido. Né? Mas o que é consolar? É aliviar, é confortar. É consolar mesmo. E para mim é esclarecer também. Porque quando nós conseguimos explicar para alguém, essa pessoa está propícia a aceitar a explicação. Porque é assim que funciona, não é? Se a pessoa não está propícia a aceitar a explicação, não tem como. Se a pessoa está muito sofrida e ela não quer ouvir, ela não quer saber, não adianta. Porque muitos ainda falam, quando a gente fala de reencarnação, qual a maior revolta das pessoas que a gente fala de reencarnação? Mas eu não me lembro, isso não é justo. Não é assim? Eu não me lembro do que eu fiz lá atrás, porque eu estou sofrendo hoje, se eu nem me lembro se eu realmente fiz alguma coisa. Aí entra novamente a fé. Se nós não temos fé em Deus, acreditamos nisso, que Deus é justo, que Deus não é injusto. Se está acontecendo algo comigo, é porque eu mereço. Mas nós só pensamos assim quando Deus é injusto. Mas quando Ele é justo, nós achamos que nós merecemos. Aí Deus existe. Mas quando as coisas vêm negativas, poxa, Deus é muito injusto comigo. Mas Deus não é injusto com ninguém. Nós somos criados todos como? Na mesma condição. A nossa caminhada, a nossa semeadura, como a gente falou aqui no último dia do ano, o que é que eu semeei? O que é que eu vou semear este ano? Já começamos a semear. E vamos comer. Se nós não comermos o que nós plantamos nessa encarnação, será na próxima. Só que nós estamos comendo nessa, são plantações que nós fizemos anteriormente, e não necessariamente na vida anterior, nessa encarnação mesmo. Nós temos dificuldade de não lembrar das coisas que nós fazemos. Porque tudo que nós fazemos retorna para nós. Nós fazemos de positivo retorno, mas o negativo também. E nós fazemos coisas que nós sequer nos lembramos dessa encarnação mesmo. E sempre retorna para nós, sempre vai retornar para nós. Mas, se nós olharmos bem, estamos numa condição até boa. Porque nós vemos irmãos nossos reencarnados em condições muito mais difíceis. Nós vemos irmãos nossos reencarnando desprovido de órgãos principais para se locomover, né? Desprovidos de pernas, de braços, de uma mente saudável, necessitando de um auxílio por toda uma encarnação. Cada um planta de uma forma. Não quer dizer que esses irmãos que vêm desse jeito, é muito importante que nós sempre falemos sobre isso. É um planeta de expiação e de provas. E as provas podem ter sido pedidas por aquele espírito reencarnante para vir daquela forma, visando a sua evolução mais rápida. Por isso nós nunca podemos julgar. Porque eu estou vendo essa pessoa deficiente, com problema, é porque ela está resgatando. Nem sempre. Pode ser um espírito muito evoluído, que quer evoluir mais, está usando isso para evoluir mais rapidamente e servir de exemplo para nós.
Servir de exemplo para nós, como um ser que está passando por uma dificuldade e sorri sempre. Nós vemos muito isso. E às vezes nós, por uma situação muito mais fácil de ser resolvida, nós reclamamos. E Deus manda para nós essas pessoas, para nós observar. Mas como Jesus disse, tem que ter olhos de ver. Se nós tivermos olhos de ver, nós não vemos, nós vamos ver de outra forma, né? Nós sabemos que as dificuldades surgem mesmo para nós. E surgem de várias formas, né? Mas Jesus ensinou para nós que os sofredores são maiores necessitados. E é o que as nossas casas espíritas fazem. Não tem privilégio na casa espírita. Todos são recebidos da mesma forma. Os mais necessitados são os que merecem ser mais bem recebidos. Os sãos não precisam de médico. Infelizmente, em outras doutrinas não funciona assim, nós sabemos, infelizmente. Nós estamos criticando, nós sabemos. O privilegiado é o que tem mais condição. O privilegiado é o que tem mais condição financeira para doar, para auxiliar. Nas casas espíritas sérias, não. O necessitado é o que mais precisa ser abraçado. E não foi isso que Jesus nos ensinou? Não foi assim que começou a Casa do Caminho, fundada por Pedro, lá no livro Paulo Estevão. A casa de Pedro começou a socorrer a todos com doação. Leprosos que chegavam para serem ajudados, que a família os abandonava. Tudo com doação. E as casas espíritas procuram seguir isso. Quando falaram que Kardec de ser uma religião, Kardec não quis dizer que seria mais uma religião. Porque a religião, ela tem papa, ela tem isso, tem aquilo, tem batismo, não é isso? Um monte de coisa, paramentos, roupas específicas, não. Na doutrina espírita não tem nada disso. Nós temos nossos ícones, mas não temos alguém que manda, não temos alguém que precisa todos serem comandados por aquela pessoa. As roupas devem ser as roupas de uma forma onde quando você vai numa casa de Deus, mas ninguém exige uma roupa específica. Não tem que vir de terno e gravata, não tem que vir com roupa branca, nem com roupa azul. Tem que vir vestido decentemente quando nós vamos a um local que nós vamos fazer uma visita à casa de Deus. A nossa diferença é essa, não tem exigência, né? Nós falamos que o Espiritismo é o Consolador prometido, mas nós falamos isso, mas muitas outras crenças também pensam a mesma coisa. Mas se nós observarmos todos, nós vemos que a doutrina espírita ela realmente procura seguir esse ensinamento de Jesus, não exigindo nada em troca, não pedindo nada às pessoas que nos procuram. Alguns anos que a gente está na doutrina, quantas vezes nós vimos pessoas chegarem em condição deplorável nas casas espíritas. E depois de algumas semanas de tratamento, nós vemos a mudança da pessoa. Nós vemos a pessoa jogando para cima novamente. Quando eu comecei a trabalhar no Espiritismo, eu não me esqueço, estava começando, estudando, eu estava trabalhando na recepção. Eu não esqueço disso, eu vou dividir com vocês. Tinha um assistido que ele chegou durante um mês, mais ou menos, uma vez por semana, que ele chegava e falava boa noite para marcar o papelzinho, não respondia. Na outra semana, boa noite, ele... Quando foi numa quarta ou quinta semana, ele chegou e falou boa noite. Aquilo me marca até hoje. Puxa vida, quer dizer, ele chegou dizendo boa noite, sorrindo, quer dizer, agora era uma boa noite para ele. Essas coisas não têm preço. É isso que nos move no trabalho da caridade. É isso que nos deixa felizes. Porque nós vemos o irmão nosso chegar numa condição difícil. Não sei qual era o problema dele, mas devia ser algo muito grave. Por ele sequer responder uma boa noite, mas
Eu podia ter desistido, mas eu fiquei muito feliz que eu não desisti. Eu falei, não vou dar boa noite para quem não me responde. Eu poderia ter feito isso, mas não. Mas chegou um dia que ele veio dizendo boa noite. Isso é que faz com que nós não abandonemos a nossa doutrina. Isso que faz com que nós continuemos o nosso trabalho. Somos falhos ainda, não somos perfeitos, mas nós fazemos a nossa parte. Não somos perfeitos, estamos todos na mesma condição. Os espíritos estamos aqui para procurar evoluir um pouco, procurar aprender um pouco. Ainda erramos muito, mas todos nós estamos nos esforçando. Porque essa doutrina nos convida para isso, nos anima a fazer isso, nos planta a fé no futuro. Ou não? Nós temos um futuro espiritual, não é mais céu e inferno como nós aprendemos lá atrás. Nós aprendemos que o céu é um estado de espírito assim como o inferno. Que nós temos reencarnações difíceis porque nós de alguma forma plantamos isso. Mas nós estamos nos melhorando, estamos certamente plantando algo para uma encarnação mais proveitosa. E se nós reencarnarmos para rever alguma coisa mais grave que nós fizemos, vamos retornar certamente. Se retornarmos com situações mais graves, vamos ter entendimento para enfrentá-las. Porque nós não sabemos. De repente reencarnamos nessa numa condição boa, conhecemos a doutrina, muitas vezes nos preparando talvez para uma prova, uma expiação mais difícil de algo que nós fizemos lá atrás. Então tudo isso é importante. Não é porque nós estamos talvez fazendo alguma coisa de bom que nós vamos deixar de rever situações negativas que fizemos lá atrás. Mas a gente fica pensando, né? Poxa, mas eu não me lembro, mas nós já entendemos isso. Como algumas pessoas, como eu disse antes, porque eu não me lembro, por que eu tenho que sofrer se eu não me lembro o que eu fiz? Mas a doutrina nos esclarece muito bem. Como é que eu vou me lembrar? Ou nós não sabemos que o núcleo familiar, principalmente, onde nós resgatamos a maioria das nossas dificuldades. Nós não sabemos se aquele filho que nós recebemos nos braços é alguém que nós prejudicamos muito numa vida anterior ou ao contrário, né? Nós teríamos uma vida salutar juntos se soubéssemos o que o outro fez para nós ou o que nós fizemos para ele? É claro que não. Por isso o esquecimento na reencarnação. Por isso é muito importante nós não nos lembrarmos. Nós não lembrarmos o que fez lá atrás. Né? Nós temos que ter esse entendimento. E o que a doutrina fala? A comunicação. Comunicação, mundo material, mundo espiritual, que sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, que as comunicações existem. Desde a antiga Grécia, desde as pitonisas. Né? E o Kardec, não tem como nós falar da nossa doutrina sem falar do nosso Kardec. Né? E nem do nosso Chico. Mas o Kardec foi o codificador. O Kardec teve muito cuidado e nunca disse que ele era o dono da doutrina. Sou apenas um emissário, sou apenas um medianeiro. E que fez muito bem esse trabalho, codificando para nós. Um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho muito combatido, que nós sabemos o quanto ele sofreu para deixar todo esse material para nós que ele deixou. O quanto o Kardec sofreu. O quanto a nossa doutrina sofreu. No ato de fé em Barcelona tiveram livros queimados. Mas o que não é bom, o que não incomoda, não adianta. Se incomodou porque é bom. E aquela queima dos livros foi fantástica para que a doutrina fosse mais conhecida. Mais uma vez a fé. Ele podia ter desanimado, não podia? Eu não quero mais saber disso. Ele era um pedagogo, ele era um cara conhecido, ele tinha muita condição de vida, ele era uma pessoa famosa, até que ele usou um codinome, não o seu próprio nome, para apresentar, para dizer que sou eu que estou falando.
Mas ele não desistiu. Ainda bem que ele não desistiu. Que continuou o Livro dos Espíritos, que é fantástico. Nós que já o lemos, tem todas as respostas, são 4 livros em um só, falando de tudo, qualquer resposta que nós quisermos para qualquer assunto, está lá a resposta. E é perfeita, e não tem como nós dizermos que não é, porque as respostas são muito corretas, muito perfeitas mesmo. Não tem como nós dizermos que não é. Espírito verdade, como ele falou, que não é um espírito, nós já sabemos disso, o espírito verdade é um conglomerado de espíritos de alta escola, onde todos têm o mesmo pensamento, todos falando de uma forma diferente, mas todos chegaram a uma condição de entendimento. Se perguntar para cada um de nós sobre a coisa, cada um de nós vai falar de um jeito, mas eles falam sempre com perfeição. E nós vamos chegar lá, olha que beleza. Quanto tempo vai demorar? Depende de nós. Depende apenas de nós. E o que essa doutrina nos mostra é isso. Só depende de nós. Por isso que essa doutrina não é tão frequentada como as outras. Porque nós não podemos, não jogamos as nossas responsabilidades sobre o outro. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Essa doutrina não cobra nada de nós. Cobra? Não cobra. Livre-arbítrio, ação e reação. Nós sabemos disso. Nós podemos dar aula na casa espírita ou estar um aluno fazendo alguma coisa que não é correta, mas ninguém vai chamar a atenção dele, ele sabe se está fazendo certo ou não. Joga toda a responsabilidade sobre nós mesmos. E a maioria dos seres humanos não quer ter responsabilidade sobre si mesmo. Prefere que alguém o maneje. Prefere que alguém pense por ele. É mais fácil pensarem por nós. Mas a doutrina espírita faz que nós pensemos por nós mesmos. Nós olhemos para dentro de nós mesmos. Nós nos analisemos. Nós decidimos por nós. Ninguém decide por nós. É muito profunda. Não cobra nada. O que ela cobra de nós? Nada. Nós fazemos o que nós quisermos na nossa vida. O mundo está aí. Nós semeamos o que nós quisermos semear. Só que a doutrina fala para nós, você vai comer o que você semeou. E aí nós pensamos 2, 3, 4 vezes antes de fazer alguma coisa negativa. Uma doutrina muito simples se nós virmos ela com simplicidade, mas é muito profunda. É o Consolador prometido realmente, que nos consola, mas também nos abre os olhos. E cada vez que nós ouvimos uma palestra, cada vez que nós lemos algo do Evangelho, cada vez que nós lemos alguma mensagem, cada vez mais a nossa responsabilidade interna aumenta. Porque se nós fizermos alguma coisa que saia daquele sentido, nós sabemos que fizemos. A nossa consciência nos cobra. Se nós fizermos alguma coisa que não foi legal, no fim do dia nós vamos nos lembrar, eu fiz. Não adianta. Isso é evolução. Isso nós conseguimos ir fazendo aos poucos. Mas depois que nós chegamos a um ponto, não conseguimos mais retornar. Mesmo que alguém deixe de frequentar a doutrina espírita, ela não vai mudar. Vai continuar fazendo o que fazia. Porque se fizer alguma coisa diferente que não se deve ser feito, a consciência vai cobrar. Mesmo que não frequente mais uma casa espírita, mesmo que não esteja, mas estou enganjado na doutrina. Os caminhos do Kardec nas publicações, né? Em 1854, faz um tempinho já, né? Ele começou a pesquisa com as irmãs Fox, aquelas meninas, né? Que davam comunicação. Porque o que chamou a atenção do Kardec foi o quê? Aquelas mesas girantes dos salões de Paris, que era moda na época, né? E começaram a perguntar para as mesas, e a mesa, sim ou não, uma batida, 2 batidas. Então Kardec disse, todo efeito inteligente tem toda causa inteligente tem um efeito inteligente. Né? Uma mesa por si só, um objeto inanimado, não vai fazer esse movimento, emitir esse som. Tem algo atrás disso. E graças a Deus, aguçou a sua curiosidade. E ele foi indo atrás, pesquisando, buscando, e em 1857 lançou o Livro dos Espíritos.
Depois, em 59, o que é o Espiritismo, que é aquele livrinho pequenininho, muito interessante, né? Em 1861, o Livro dos Médiuns, muito importante para quem trabalha na mediunidade, né? Os caminhos, a forma que se deve fazer ou não. E depois, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, que para nós, da doutrina, é a nossa Bíblia, né? Que fala coisas maravilhosas para nós, que nos explica, que nos dá todo o caminho, né? E depois, em 1865, o Céu e o Inferno, que nos fala dessa relação. Céu e Inferno, porque céu e inferno existe, né? E depois a Gênese kardeciana, que é fantástica. O que eu mais gosto na Gênese, e que me deixou assim até hoje, que eu acho maravilhoso, é que fala assim: o planeta Terra nunca aumentou nem diminuiu um grama desde a sua criação. E não é verdade? Tudo isso aqui estava onde? Na Terra. É apenas transformação. Isso não é petróleo? É gasolina? Isso aqui não estava? Esses pisos, tudo que está, o vidro, onde é que estava? No planeta. Foi apenas transformado. É fantástico. Não é verdade? Não estava tudo aqui, não veio de Marte, não veio de Júpiter. Estava aqui. Apenas foi transformado. Essas portas eram madeiras, mudou o peso? Não. Lindo isso. Quando eu nisso eu fiquei extasiado. E essa doutrina me deixa extasiado sempre, porque é muito maravilhosa. Nos esclarece muito. Se nós formos falar de doutrina espírita, nós vamos falar o dia todo, a noite inteira. Porque ela, para mim, é apaixonante. Que é um divisor de águas. Como eu disse, Paulo Estevam, adoro Paulo Estevam. Apóstolo Paulo, que todos nós conhecemos. Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. Saulo de Tarso, romano, que perseguiu os cristãos. Paulo de Tarso, que defendia os cristãos. Das bases do cristianismo. E um exemplo, um ícone, não só para a doutrina espírita, mas para todos. O que eu sempre digo, para mim somos todos Saulo de Tarso tentando nos tornar Paulo de Tarso. Errou. Parei, agora eu sou diferente. E sofreu muito. Eu amo Deus. A pessoa que tinha tudo, materialmente falando, tinha poder, tinha dinheiro, deixou tudo para ser um peregrino, para seguir a Jesus. E nem todos têm essa coragem. Seguir a Jesus hoje é fácil, mas no tempo dos nossos apóstolos de Jesus, no início do cristianismo, é muito difícil. Perseguições, mortes, né? Arenas, né? Sendo usado como tochas humanas no tempo de Nero. Olha só, ser cristão hoje não é tão difícil. Antes era muito mais difícil. Hoje as dificuldades são outras, mas no começo era bem mais difícil. Então é assim, nem céu nem inferno. As oportunidades, quantas vezes forem necessárias, Deus nos oferece através da reencarnação. Porque a reencarnação é a base da nossa doutrina. Se nós acreditamos em reencarnação, nós não acreditamos em nada. Nós não vamos entender as dificuldades que surgem hoje na nossa vida. Principalmente essas que não têm umas explicações, né? De pessoas que reencarnam. Uns reencarnam numa situação muito confortável, em palacetes. Outro num lugar inóspito, né? Um com saúde perfeita, outro já reencarna com câncer, com membros atrofiados ou falta deles, ou de uma fala, ou da audição, ou de uma mente imperfeita. Né? Um nasce em país maravilhoso, cercado de tudo, de todo conforto, outros reencarnam em países como a África, onde não tem sequer um copo de água para beber.
né? Paralisias de todos os tipos, né? Se nós não aceitarmos a reencarnação, vamos realmente ver Deus como um ser cruel. Como um ser que privilegia um filho seu com todas as benesses e outro reencarna em uma condição terrível de dificuldades. Então a reencarnação explica para nós o porquê das situações. Vamos auxiliar esses irmãos que estão em dificuldades da forma que nós pudermos auxiliar. Não julgando, estendendo a mão. Cada um de nós tem a nossa caminhada a fazer. Não sabemos quais serão as nossas encarnações no futuro, quais as provas que nos esperam, mas cada um de nós responde por nós mesmos. O que esse Consolador prometido nos diz, nos explica com todas as condições de entendimento. Basta nós queremos entender, basta nós procurarmos compreender isso. E que nós possamos continuar nessa caminhada, sempre convivendo com situações negativas que elas surgirão, sempre. Mas a forma que nós as enxergarmos, a forma que nós convivemos com ela, é que vai determinar a nossa evolução espiritual. Agradeçamos a Deus, né? Por estarmos reencarnados aqui. Que nós possamos, neste ano, plantar bem, semear bem, cada vez melhor, para que nós possamos, no final deste ano, nós falarmos, puxa vida, acho que eu consegui melhorar mais um pouquinho, consegui ser mais calmo, consegui ser mais paciente, conseguir perdoar um pouco mais, conseguir entender um pouco mais as dificuldades dos próximos, principalmente os próximos que estão mais próximos de nós. Porque as provas mais difíceis que surgem, certamente são os que estão mais próximos de nós. Principalmente no seio familiar, seja no trabalho que se convive mais tempo com as pessoas. E no seio familiar é sempre assim. E é sempre na família, é sempre nos nossos lares, onde as dificuldades normalmente são maiores que surgem. Mas Deus está no controle de tudo. Que nosso Mestre Jesus, o nosso mentor da casa, o nosso Chico, seja sempre vibrando por nós, sempre amparando essa casa e a todas as casas espíritas que fazem o seu trabalho, consolando a muitos. Que essas casas tenham sempre essa meta de acolher, de abraçar, de auxiliar, e que a causa espírita cada vez mais seja abraçada por muitos, porque realmente é o Consolador prometido que Jesus prometeu que mandaria para nós. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês e agradeço essa casa por me permitir mais um ano estar aqui fazendo a divulgação do Evangelho. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e que nós possamos retornar a nossos lares em paz e que o nosso ano seja maravilhoso. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Obrigada.